Oi galerinha do sétimo ano, tudo bem? Essa semana a gente continua aí falando sobre Idade Média, né? Muitas dúvidas surgiram, é um período muito grande que tem muitas coisas acontecendo, então aí a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Então prestem atenção nessa aula, façam a leitura do livro, que é muito importante também, e a gente vai começar aqui então. Antes da gente começar, então a gente tem que relembrar um pouquinho, né? Só antes da gente dar continuidade aqui. Como que surge aí essa tal dessa Idade Média? Seguinte, o período histórico, né, toda a história da humanidade foi dividida aí pelos historiadores em 5 períodos. Para que eles fizeram isso? Para conseguir entender melhor, para conseguir estudar melhor, entender uma diferença de um período para o outro, então é para isso que eles fazem essa divisão. Nós temos então 5 períodos, sendo que o primeiro é a pré-história e os outros 4 são o período histórico de fato. Então, pessoal, a gente tem aqui a Idade Média, que é o nosso segundo período, que vem depois da Idade Antiga. A Idade Média, então, ela começa ali em 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente, e ela só vai terminar lá em 1453, com a queda do Império Romano do Oriente. Então, nós temos aí quase 1000 anos de história, muita coisa acontece. Então, o que os historiadores fizeram para conseguir entender um pouquinho melhor sobre esse período? Eles dividiram esse período em 2. Então, é por isso que a gente tem a Alta Idade Média e Baixa Idade Média, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor sobre esse período. Então, os 5 primeiros séculos são da Alta Idade Média. E entendam uma coisa, por que a gente fala Alta Idade Média logo no começo? Porque é o período que eles estão ali se estruturando naquele modo de viver ali do feudalismo. Então é como se eles estivessem, por exemplo, subindo numa montanha-russa. Então eles estão se adaptando cada vez mais àquele tipo de vida ali feudal, né? E depois, quando a gente tem ali do século X do século XI, até o século XV, a gente tem a Baixa Idade Média, que seria o quê? O período que o feudalismo já está estruturado, a gente já tem algumas características, e com o passar dos anos, esse período começa a descer novamente, e aí que a gente chega ao fim da Baixa Idade Média, do período da Idade Média. Então é para isso que serve essa divisão. Ok? E nós vamos nessa aula tratar aí sobre a Baixa Idade Média, porque a alta nós já vimos na nossa aula online de semana passada, fizemos os exercícios. Galerinha, então, para que a gente estuda tão bem a Idade Média? Para desconstruir uma ideia aí de que a Idade Média seria uma idade das trevas, seria um período sombrio. Não foi nada disso, né? Por que esse período ficou chamado dessa forma? Porque os povos que vieram depois, dos povos que estavam naquela época da Idade Média, principalmente ali com o humanismo, o iluminismo, eles olharam para trás e pensaram, nossa, aquele povo ali viveu num período de escuridão, né? Porque eles não tinham muito conhecimento científico, a escrita era muito restrita, não era para todas as pessoas que escreviam naquela época eram principalmente ali os monges, copistas, ali que faziam parte do clero, da igreja católica. Então era um período, para eles foi um período restrito, mas hoje a gente vem quebrar essa ideia de período sombrio, porque nós vemos que aconteceu muita coisa dentro desse período. Foram criadas as universidades, os contos de fadas que nós conhecemos foram criados nesse período, alguns, né? Surgiram os bancos, né? Os banqueiros surgiram nessa época. Nós temos ali um período que o comércio ele começa a reagir e as cidades começam a crescer também, tá? Então ali muita coisa vai acontecer dentro desse período, não é um período sombrio. E por que eles estavam vivendo naquele sistema ali feudal? Porque tinha acontecido uma tal de uma ruralização. As pessoas começaram a fugir das cidades em direção ao campo, porque elas estavam com medo, né, das invasões dos povos bárbaros, então elas começaram a viver cada vez mais nos campos. E aí, pessoal, o comércio ele não deixou de existir, nem o comércio nem as cidades, eles não sumiram, eles apenas diminuíram. E aí, pessoal, a Idade Média é dividida em 2, né? E esse período, galera, da Idade Média, ele vai levar em conta principalmente a situação da Europa, tá? Então não significa que isso tudo que a gente está estudando aqui está acontecendo em todas as partes do mundo. Não! A gente tem, no mundo, a gente tem a África, a gente tem ali as civilizações aqui na América, né, que foram descobertas depois, os maias, os incas, os astecas. Eles viveram nesse mesmo período, né, nesses mesmos anos, mas eles não estavam vivendo dessa forma ali no sistema feudal, não. Então são acontecimentos da Europa que
a gente estuda por quê? Porque a gente tem ali uma visão muito eurocêntrica, né? A gente foca em alguns períodos ali, alguns acontecimentos da Europa. Então é para isso que a gente está estudando. Galera, é o seguinte, a gente tem ali na Idade Média um período que vai até mais ou menos 1000 anos ali depois de Cristo, que a população passava por muita fome, tá? Um período de muita fome, até o ano 1000 depois de Cristo. E aí a gente tinha altíssimas taxas de mortalidade, porque as pessoas passavam muita fome e estavam muito desnutridas. Então, pessoal, até esse período aí do ano 1000, eles passavam muita fome. E o que fez isso mudar, né? O que fez aí, então, o que aconteceu para que isso mudasse, as pessoas parassem de passar tanta fome? Eles começaram, galera, a desenvolver novas técnicas agrícolas. As áreas ali de produção agrícola foram estendidas, tá? Porque naquela época a gente tinha uma produção agrícola muito extensiva. O que é isso? Ela exigia muito do solo. Então, precisava que por um tempo o solo descansasse um pouco para conseguir produzir mais. Então eles começaram a estender essas áreas aí de plantação para outros lugares. Eles começaram a plantar nas florestas, nos pântanos, eles drenaram a água dos pântanos para poder plantar. Então eles foram aumentando aquelas terras para poder plantar e foram desenvolvendo ali alguns instrumentos, como por exemplo a charrua, que era um instrumento ali que o animal carregava, e ele passou a carregar esse instrumento ali no seu peito, não no seu pescoço. Isso foi melhorando ali as técnicas de produção. A gente tem a utilização do ferro também, que foi desenvolvendo ali alguns instrumentos para melhorar cada vez mais a plantação. E pessoal, isso tudo não acontece da noite para o dia não, tá bom? Essas novas técnicas não, porque naquela época tudo precisava de ter uma condição, né? Então não foi do dia para a noite que as pessoas tinham ali todas essas novas técnicas, esses instrumentos. Foi um processo demorado, mas que com o tempo teve resultados. E aí, galera, dessas formas aí de melhorar, então, aquele sistema ali da Idade Média para a plantação foi a criação do sistema trienal de plantio. Antes já existia um sistema que era chamado de sistema bienal, né? Mas o sistema trienal foi melhor ainda. Por quê? Como que funciona esse sistema? Nós temos a terra, ela vai ser dividida em 3 partes, mas apenas 2 delas a gente vai utilizar para plantar, né? E uma parte vai ficar descansando, isso durante um ano. Então, durante um ano a gente planta 2 tipos de alimentos diferentes e uma parte da terra fica descansando. E aí no outro ano, aquela parte que estava descansando, ela começa a ser utilizada para plantação. E assim vai, né? Então a gente tem um período que um pedaço da terra descansa e o outro pedaço da terra produz. Então isso foi aumentando cada vez mais a plantação ali dos alimentos na Idade Média. E aí, pessoal, a gente tem um aumento da produção no campo. Isso vai gerar aumento de quê? Da população, né? As pessoas agora, tendo mais condições de se alimentar, elas vão começar a crescer, né? Aquela população naquela época. Mas isso é um processo lento, né? E a gente tem ali, por exemplo, Inglaterra, França, Espanha e Portugal, eles vão começar a ter a sua população crescendo cada vez mais durante aquele período. E aí, galerinha, a gente tem uma atividade, um artesanato ali, que acontece tanto no campo quanto nas cidades. Como eu falei, as cidades não deixaram de existir, elas apenas diminuíram um pouco a sua movimentação. Mas isso vai começar a voltar aí durante esse período da Baixa Idade Média, aos pouquinhos. E a gente vai entender melhor. Então a gente tinha ali os artesãos, né? Que eles trabalhavam ali numa espécie de umas lojinhas, que eram as suas oficinas, onde eles ficavam ali ao mesmo tempo produzindo e ao mesmo tempo vendendo ali os seus produtos para as pessoas. E aí, galera, como que funciona o comércio, né? Era um comércio principalmente ali de trocas de produto, né? Troca de um produto com o outro. E eles produziam o que ali nessas oficinas? Produziam roupas, artigos de couro, instrumentos de trabalho e armas de metal e vários outros objetos também. E aí, haviam artesãos que trabalhavam nas cidades, né? Como eu falei, as cidades não deixam de existir. Aumenta o número de ofícios, né? E nem todos os trabalhos eles têm o mesmo prestígio dentro da sociedade. Tem alguns que são mais desvalorizados, como aquelas pessoas que mexiam com carne de animais, elas não eram muito bem vistas dentro ali do seu ofício. Mas tinham outras que já eram mais valorizadas, como as pessoas que trabalhavam ali com ouro, né? Com outros tipos de metal, eles tinham mais prestígio social com relação ao seu ofício, ou seja, com relação ao seu trabalho.
E aí dentro das oficinas a gente tinha uma pessoa que comandava a oficina, que era o mestre de ofício, tá? Ele que comandava ali toda a produção. E aí, galera, como eu falei, as cidades elas vão começar a voltar, né? Começar a crescer, ter um crescimento novamente. Aí, a partir do século XI, a gente tem o quê? A gente tem o aumento da produção agrícola, então a gente tem um crescimento populacional e assim as cidades elas vão começar a se movimentar de novo. Porque vai gerar um excedente tanto de produção quanto de pessoas trabalhando lá nos campos. Ou seja, tem muita gente para trabalhar no campo. Tá sobrando gente para trabalhar nos campos. Então essas pessoas, elas tinham que ou procurar um outro feudo ou elas iam morar nas cidades. Então é assim que as cidades começam ali a se movimentar de novo durante aquele período. E aí a gente tem ali um crescimento populacional dentro das cidades como Paris, Londres, Veneza e outras aí. E aí, galera, vai começar a surgir uma nova camada social. Nós vimos ali na nossa aula da semana passada que dentro da Idade Média nós não tínhamos mobilidade social, né? A gente tinha o clero, a nobreza e os servos. Não tinha como você mudar de uma camada social para outra, principalmente ali os servos, porque eles pagavam muitos impostos. Então quem era servo provavelmente seria servo para o resto da sua vida. Só que vai chegar uma hora que a gente vai ter ali um grupo de pessoas que eles conseguiram ali acumular capital com o tempo. E eles não se encaixavam em nenhuma das outras camadas sociais. Eles não eram do clero, eles não eram da nobreza e não eram servos. E aí, pessoal, surge então uma nova camada social, que é a chamada burguesia, tá? Eles começam a surgir ali por volta do século XII. E por que eles são chamados assim de burguesia? Porque eles habitavam nos locais conhecidos como burgos. Então é por isso que a gente tem esse nome de burguesia. Eles foram ali enriquecendo com o comércio que eles praticavam. E aí vai surgir os banqueiros, né? Inclusive, pessoal, esse nome aí de bancos, banqueiros, surge por quê? Porque essas pessoas, elas ficavam sentadas nos banquinhos mesmo, do lado de fora dos feudos, fazendo a troca de moedas ali com as pessoas. Então por isso que a gente tem esse nome hoje de bancos, de banqueiros, tá? É interessante a gente saber. E aí essa burguesia, ela passa a controlar ali o comércio. E aí vai começar a surgir as feiras, o mercado ali semanal que vai funcionar, e a gente vai vendo aqui agora. Aqui, ó, a gente tem um desenho ali de como seria, né, as feiras. As feiras, pessoal, elas aconteciam uma vez ao ano e os mercados aconteciam semanalmente. Mas com esse crescimento aí das cidades, as feiras elas vão começar a acontecer mais vezes durante o ano. E aí, galera, a partir aí desse crescimento das cidades e tudo mais, a gente vai ter um grande comércio que é movimentado ali no Mediterrâneo, né? A gente vai ter produtos que vêm lá do Oriente para ser vendidos ali dentro da Europa. E quem é que vai controlar ali esse mercado, esse comércio? São principalmente as cidades italianas, que são a cidade de Gênova e a cidade de Veneza. Eles controlam ali aqueles produtos, esse mercado. Ou seja, eles trazem produtos lá do Oriente e vendem esses produtos na Europa a preços bem mais caros. Eles compram a preços mais baratos e vendem a preços mais caros dentro da Europa. E quais eram esses produtos, né? Nós tínhamos ali principalmente as especiarias. O que eram as especiarias? Eram temperos, conservantes ali para as carnes, porque naquela época a gente não tinha geladeira, então era muito importante que eles tivessem ali aquelas especiarias. E aí, galerinha, a gente vai ter também, a partir ali do século XV, isso vai acontecer um pouquinho depois, a intensificação do comércio de escravos, que vai vir da África. Então, a gente tem um comércio bem movimentado ali no Mediterrâneo, a partir ali do século XI. E aí, galera, a gente começa a entrar, então, no finalzinho ali da Baixa Idade Média. Esse sistema feudal vai começar a entrar em crise, tá? A gente tem principalmente uma crise no século XIV, e aí a gente vai entender o que aconteceu. Pessoal, ali em 1315 vão acontecer várias chuvas muito fortes, que vão começar a destruir as produções agrícolas, os solos vão começar a ficar menos férteis, né? Porque a gente tinha utilizado tanto aquele solo que eles não estavam mais tão bons assim para serem utilizados, e ainda veio uma forte chuva para destruir toda a população. Foram várias chuvas durante um período bem grande, e aí eles perderam muitas colheitas, e aí o alimento que sobra vai acontecer o quê? O preço dele vai aumentar, e se a gente não tem comida para todo mundo, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão passar fome, vão ficar desnutridas. E aí, galera, se a gente tem menos alimentos, essas pessoas elas estão desnutridas
fica o quê? Mais fácil de pegar a doença, né? Se você pega uma doença quando você não tá com a sua imunidade muito boa, o que vai acontecer? A chance de você ficar adoecer cada vez mais é maior, né? E aí foi o que aconteceu. As pessoas tinham uma facilidade de adoecer quando pegasse alguma doença. E para piorar a situação, as pessoas já estavam passando fome, né? Já estavam num período difícil que não tinha alimento para todo mundo. Ainda vai chegar uma tal de uma peste negra, né? Que a gente falou muito na nossa aula. Pessoal, a peste negra teria chegado ali por volta de 1347. E eles acreditam que ela veio lá do Oriente, ela chegou ali principalmente pela Itália, através dos navios, né? As embarcações em que estavam ali infestadas de rato trouxeram essa doença para a Europa. E ela vai se espalhando aí cada vez mais. E o período, pessoal, que ela fica cada vez pior aí é por volta de 1348 a 1352. E aí, galera, esse período ali, a gente tem os médicos que utilizavam ali essas máscaras, né, que parecem um formato de um passarinho. Para que eles utilizavam essa máscara dessa forma? Porque eles acreditavam que eles poderiam pegar aquela doença pelo ar, o ar poderia estar envenenado, ou então até mesmo o cheiro mesmo das pessoas que estavam doentes poderia transmitir essa doença para eles. E por que fica chamada assim de peste negra? Porque a pessoa ela desenvolvia ali alguns inchaços na pele que ficavam mais escurecidos. Então por isso que é chamada de peste negra ou peste bubônica também, tá? E aí, galera, 1/3 da população da Europa vai morrer durante esse período aí. A gente acredita aí que cerca de 50 milhões de pessoas morreram, perderam suas vidas com essa peste aí, essa peste negra. E aí as pessoas morriam muito rápido, né, quando pegavam essa doença, e eles ainda não sabiam naquela época o que causava ela. No começo eles acreditaram que era o rato, o próprio rato que transmitia. Mas bem depois, vários séculos depois, que eles foram descobrir que essa peste negra era causada pela pulga que infestava ali aqueles ratos. Elas sim que transmitiam essa doença para as pessoas, e não os ratos. Outra coisa que vai acontecer na Idade Média é a Guerra dos 100 Anos, que na verdade ela tem 116 anos. Foi uma guerra que aconteceu ali entre França e Inglaterra, é a guerra mais longa do período da Idade Média. E aí, pessoal, a gente já tem fome, a gente já tem peste, agora a gente tem guerra, né? Então fica cada vez mais difícil viver ali naquele período, né? E aí a gente entra em um período de crise, realmente. Vão ter revolta dos camponeses, por quê? Porque apesar de tudo isso estar acontecendo, os nobres eles vão começar a aumentar cada vez mais os impostos para esses servos, então para esses camponeses, né? Então eles vão começar a se revoltar, vão fazer revoltas camponesas. Então a gente tem um período ali de revolta, de fome, de peste, de guerra. E aí que a gente tem o finalzinho, né? A chamada crise do sistema feudal, e que vai levar ali ao fim da Idade Média. Então, galera, a gente continua conversando, anotem as dúvidas de vocês, sei que isso é um período muito grande, tem muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente entender, então anotem as dúvidas de vocês, qualquer coisa me procura, ou a gente conversa na nossa aula online também, tá bom? Tchau!